Salvador Jesus Cristo seja contigo. Neste momento vamos dar sequência ao nosso estudo das profecias de Daniel. Estamos chegando em momentos cruciais. Nós já estudamos o capítulo 1 e 2 e também o capítulo 7 de Daniel. Lembrando que o capítulo 7 ele foi dividido em 3 temas. Primeiro nós estudamos sobre os 4 animais, né? Vimos ali que são os mesmos de Daniel capítulo 2, os mesmos impérios. Vimos que do 4º animal surgiriam 10 chifres que se tornariam no futuro a Europa moderna como nós conhecemos hoje. Vimos que dos 10 chifres surgiria um chifre pequeno, né? E o chifre pequeno foi o assunto do segundo tema, onde nós identificamos o chifre pequeno conforme a Bíblia e a história mostra, a Igreja Católica Apostólica Romana na figura do papado. E nisso estudamos, no último estudo, o estudo sobre as ações do chifre pequeno, o que foi que o papado fez ao longo da história, né? Trazendo aí perseguição e morte, colocando heresias dentro da igreja, fazendo o mundo inteiro, inclusive, se embriagar com as suas falsas doutrinas. E vamos estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela marca 2 acontecimentos, né, que ocorreriam na história dentro do plano da salvação, na profecia, né, que um seria um acontecimento na terra e o outro acontecimento seria no céu. Na terra, Deus levantaria um povo para restaurar as verdades que foram lançadas por terra pelo chifre pequeno. Daniel 8, verso 12 e Isaías 58, verso 12. Que mostra ali que Deus levantaria um povo para restaurar as verdades. E o outro acontecimento seria no céu, dando início a exatamente a purificação do santuário celestial, que conhecemos como o início do juízo investigativo, o dia da expiação escatológico. Nós vamos ver aqui em Daniel capítulo 8, e uma pergunta aqui será feita. Certo? Mas antes de começarmos o estudo propriamente, vamos orar. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, neste momento a Tua palavra está aberta. Queremos, Senhor, invocar a Tua presença, a companhia dos Teus anjos, do Teu Espírito Santo, para melhor, Senhor, o desenvolvimento desse tema e para abrandar e iluminar nossa mente e abrandar os nossos corações, Senhor, para recebermos a Tua palavra em nome de Jesus e a compreendermos, Senhor. Amém. Então veja, depois... Daniel 8, verso 13, depois que Daniel teve aquela visão do carneiro e do bode, e a questão do chifre pequeno, né, que iria lançar a verdade por terra, como você pode ver aqui, ó, no verso 12, então ele diz o seguinte: depois ouvi um santo que falava e disse, o outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia é a profecia que cobre o maior período de tempo da Bíblia, certo? A expressão tarde e manhã, ela vem de Gênesis, né? A palavra ali usada é Ion, que significa realmente um dia literal de 24 horas, mostrando que realmente Deus criou o mundo em 6 dias, né? Um dia literal de 24 horas. Né? Então a expressão tarde e manhã é tirada do livro de Gênesis. Né? Tarde, noite e manhã a parte clara do dia, mostrando que o dia começa também, né? E termina conforme o pôr do sol. Em outros textos também, como alguns textos de Levítico. A Bíblia... né? Mais uma vez, citando aqui a regra que a Bíblia explica a Bíblia. Se você quiser saber o que a Bíblia fala, você tem que estudar a Bíblia e deixar que ela fale sobre aquele determinado assunto. Como, por exemplo, ela dá os símbolos da profecia, como a gente viu no capítulo 7 de Daniel, e ela mesmo diz a interpretação para esses símbolos, certo? Então aqui a gente vê tarde e manhã, uma expressão para dias de 24 horas. Neste caso da profecia das 2.300 tardes e manhãs, um dia profético, ou seja, profecia de tempo profético, um dia equivalendo a um ano literal.
Porque conforme a gente vai estudar no próximo tema, a gente vai ver que a profecia tem uma data determinada para acontecer. E aí, a partir dessa data, se você viajar na história 2.300 dias literais, você verá que nada ocorreu. Mas quando você coloca em tempo profético, você vê que cada período de tempo, inclusive, iria acontecer alguma coisa até a vinda do Messias. E ali vai dar realmente 2.300 anos. Essa linguagem de um dia equivalendo a um ano, como a gente falou também já sobre isso, mas agora a gente vai ler os versos, Números 14, era uma linguagem que realmente estava na mente do povo judeu, certo? É uma linguagem que eles conheciam. Aqui em Números 14, verso 34, está escrito, né? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra. Isso foi um castigo que Deus deu a Israel. 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e terei experiências do meu desagrado. Então o povo rodeou a terra por 40 dias, espiando a terra. E aí veio aquele parecer negativo, desfavorável, de descrença. Então, como punição, Deus estabeleceu para cada dia fosse um ano, né? E ali o povo deveria, inclusive, desfalecer no deserto. Nós encontramos essa expressão, mais uma vez, cada dia um ano, em Ezequiel, no capítulo 4. Ezequiel 4. Então, veja que os judeus estavam bem familiarizados com esse tipo de linguagem, certo? Quando tiveres cumpridos estes dias, Ezequiel 4, versos 6 e 7, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. E como foi dito também lá em Gênesis, certo? Quando Jacó, deixa eu ler primeiro aqui Levítico 25. Pronto, chegou um gato aqui. Levítico 25, verso 8, diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, 7 semanas de anos, cada dia equivalendo a um ano. Então, veja que essa linguagem ela não era desconhecida, mas muito pelo contrário, ela era muito familiarizada, né? Os judeus estavam muito familiarizados com essa linguagem. E aqui Gênesis 29, vai estar escrito no verso 27. Diz aqui, ó: decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Então Jacó foi enganado, né, por Labão, e para que ele pudesse se casar com Raquel, né, ele iria esperar 7 dias e iria trabalhar por ela para se casar com ela, e pelo pagamento iria trabalhar 7 anos. Cada dia, então, equivalente por um ano. Agora, o que é que acontece? Para entendermos a expressão, aliás, o gato aqui tirou meu raciocínio. Então veja, para entendermos a expressão e o santuário será purificado, é necessário compreendermos o que ocorria no santuário terrestre, certo? Existia na época de Israel um santuário terrestre. E aqui em Êxodo, bem pertinho, nós não vamos estudar a profecia hoje das 2.300 tardes e manhãs, porque nós precisamos primeiro entender o que ocorria no santuário terrestre para compreendermos essa profecia. O que é a purificação do santuário? Antes de mais nada, eu peço que você curta, deixe seu like e compartilhe, certo? Porque esses são os métodos que o YouTube usa para tornar o canal relevante. São os métodos que ele entende, inclusive, que o canal é relevante. Não apenas as visualizações, mas as curtidas, o compartilhamento também. A inteligência do YouTube, ela vê quando você compartilha no Facebook ou no WhatsApp. Eu não sou monetizado, certo, pelo YouTube. Tem um critério, inclusive, né,
que eu tenho que alcançar. Tem 3 critérios, né? 2 eu já alcancei, né? Mas falta um. Mas esses 2 tem que ter uma sequência, tem que continuar alcançando. Mas falta um, que é 3 milhões de visualizações pelos shorts, né? Se não me engano, em um ano, né? Eu estou muito longe disso. Então, quanto mais inscritos tiver no canal, né, mais chance eu vou ter para que eu tenha essas visualizações e assim eu possa também ter, ser monetizado pelo YouTube de alguma forma, né? É importante isso por quê? Porque aí eu vou ter mais tempo para me dedicar ao trabalho missionário, tanto aqui no YouTube como na rua. E você vê, por exemplo, o estudo passado foram quase 2 horas de estudo, né? E daria muito mais se a gente fosse entrar em cada detalhe. Ali foi apenas um resumo, né? Mas você vê que foi um negócio bem amplo, bem extenso, porque foi algo realmente bem explicado. Ou seja, para eu fazer um vídeo, eu não esperava que fosse dar 2 horas, né, de vídeo, quase 2 horas. Então significa que eu gastei quase 4 horas, ou 4 horas. Por quê? Porque depois vem a edição do vídeo. Então aquele também gastou tempo, certo? E eu não vivo disso, né? Eu tenho as minhas ocupações, né? As contas para pagar, né? Mas eu gostaria realmente muito de ser monetizado, né, pelo YouTube, porque aí eu podia trabalhar mais tempo para Deus, tanto no YouTube como também na rua, né? E não ficar, digamos assim, preso, né? Mas enfim, se você quiser colaborar também, né, você pode através da chave Pix, que é o 81996448763, 81996448763, que também é o meu WhatsApp, caso você queira estudar a Bíblia conosco inteiramente grátis, né? A gente troca contato e marca um horário para a gente estudar a Bíblia inteiramente grátis, inclusive esse tema também, qualquer tema da Bíblia na realidade, né? Mas temas de fundamental importância como esse. Aqui em Êxodo 25 a gente vai ver que Deus diz a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Veja, Deus, o anseio dele foi tão grande, né, de restaurar suas criaturas, que ele queria se fazer presente, certo? E isso ocorria através do santuário, né? Então veja, o santuário ele teve pelo menos 4 fases. O santuário do deserto foi de Moisés, o templo de Salomão, que depois foi destruído, né? Depois foi restaurado na época de Zorobabel, conhecido como templo de Zorobabel, e depois o templo de Herodes, que foi destruído no ano 70, né? Então veja que Deus, ele decidiu, né, que o povo teria que ter um santuário. Como foi dito no estudo passado, né, quando foi instituído ali o santuário, foi instituído também as regras e várias leis concernentes à questão do sacrifício. A Bíblia, ela trata, né, como foi dito também no estudo passado, é bom sempre estar relembrando, né, porque esse é o método de Deus, a repetição. Ela fala de ao menos 3 santuários: o santuário terrestre, o santuário celestial, porque o terrestre ele é uma cópia do celestial, e o santuário que é o nosso corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Então veja, Êxodo 25, verso 8, Deus disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus fez aliança com o povo quando libertou o povo do Egito, libertou o povo da escravidão, e agora determinou-se ali, nessa aliança, ser instituído ali o santuário terrestre. Em Êxodo 25, verso 40, a gente vai ver o seguinte: diz a Moisés: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés subiu no monte, certo? E ele viu o modelo feito, que Deus mostrou ele no monte, e tudo seria uma cópia do santuário celestial, né? A arca, a mesa, o propiciatório, os candelabros, etc. Conforme a gente vê também no livro de Hebreus. Inclusive nós vamos ler o livro de Hebreus não agora, certo? Quando terminarmos esse estudo do Daniel, nós vamos ter um estudo extra
falando exatamente do santuário celestial e da unção do santuário. O santuário terrestre, ele tinha dois compartimentos internos, né? Tinha ali o pátio, e ali no pátio, naquele espaço ali onde se situava o santuário, tinha o pátio e tinha os dois compartimentos internos, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. E existia ali a questão do sacrifício diário e do sacrifício anual. Aqui em Êxodo 29, nos versos 38 e 39, vai nos falar um pouco de como eram esses sacrifícios. Estou com a janela aberta e tem gente passando ali na rua. Eu estou olhando para ver se é gente chegando em casa, né? Porque aí eu vou ter que ir para outro setor, sair da sala, para fazer mais tranquilo o estudo. Então veja, Êxodo 29, verso 38 diz: Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então veja, Números 28 também fala, certo? Sobre alguns sacrifícios, né? Números capítulo 28. Então, os sacrifícios eles eram oferecidos diariamente, inclusive nos dias de festas, né? Que eram os sábados festivos, e inclusive no sábado semanal. Por isso são chamados também de sacrifícios diários ou sacrifícios contínuos, porque eles, todos os dias, sempre existia sacrifício. Além dos sacrifícios que o povo trazia, né, como oferta, o sacerdote tinha que fazer sacrifício em favor de toda a humanidade, não apenas em favor do povo de Israel. Os sacrifícios eles simbolizavam a Cristo, certo? Que morreria no lugar do povo, ou no nosso lugar, certo? A obra dos sacerdotes, ela também representava a Cristo. O que Cristo iria fazer em nosso favor, né? Que é a mediação do santuário. Levítico capítulo 16, dos versos 29 ao 31, nós lemos o seguinte: Vos será estatuto perpétuo, no 7º mês, ao 10 do dia do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Veja, aqui confirma, né, aquilo que foi dito no estudo passado, que as festas de Israel também eram chamadas de sábado. As festas de Israel, chamadas de vossos sábados, e os sábados semanais, chamados pelo Senhor de meus sábados, certo? Então aqui confirma isso aí. Aqui está falando de quê? Qual era essa festa, né? Era o dia da expiação, conhecido também como o dia do perdão. O 10º dia do 7º mês, que era o mês de Tishri. Deixa eu ver aqui se eu não errei. No 7º mês ao 10 do dia do mês, exatamente. Que era o mês de Tishri, que equivale hoje ao nosso calendário ao 22 de outubro. Era a festa da purificação do santuário terrestre, que ocorria uma vez no ano. Durante o ano, o santuário era contaminado através dos pecados que eram simbolicamente transferidos para ele por meio do sangue dos sacrifícios, né? O sacerdote fazia ali a expiação e saía ali aspergindo o sangue no lugar santo. O pecado e o sumo sacerdote, né, fazia expiação uma vez ao ano. O pecado era perdoado e o pecador considerado limpo. Porém, os registros ficavam gravados simbolicamente no santuário. Por isso era necessário a purificação do santuário. O sumo sacerdote era quem realizava o trabalho esse trabalho do dia da expiação. Veja aqui em Levítico, capítulo 16, ainda, né? O verso 3 e o verso 4. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas
banhar o seu corpo em água e então as vestirá. Ele primeiramente ele fazia o sacrifício por ele, pela sua casa, para depois fazer o sacrifício pelo povo. Aqui diz, da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Verso 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado, certo? Então, antes do povo, de mediar pelo povo, Arão fazia expiação por si e por sua família. Aqui nós temos um princípio, certo? Uma aplicação para nós. O que é que acontece? Quando nós buscamos a Deus na primeira hora do nosso dia, nós devemos primeiramente oferecer, digamos assim, o sacrifício de louvor por nós, de forma individual, confessando os nossos pecados, pedindo perdão, e depois que você confessa seus pecados e pede perdão, aí você é considerado justo, para assim poder interceder também pelo próximo. Por isso começa por nós, certo? Eu, de forma individual, começo o meu devocional louvando, agradecendo a Deus, confessando e pedindo perdão pelos meus pecados. E aí depois eu começo a interceder pela minha casa, pelos vizinhos, pela igreja e assim vai. Então esse é um princípio importante. Levítico 16, certo? Dos versos 5 ao 10, a gente vai ler de novo. A gente já leu o verso 5 e o verso 6, né? Que Arão vai fazer a expiação primeiramente por si. Aí depois o verso 7 vai dizer: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Veja, eles ficariam à porta da tenda, ele não entraria, certo? A porta do santuário. Aí está falando de tenda da congregação, porque também era conhecido o santuário de Moisés, né? Como era o santuário do deserto, era em tendas, né? Era móvel, então era conhecido também como tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá pela oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário, também conhecido como bode Azazeu, ou seja, o bode para o demônio. Esse bode ele era levado ao deserto para morrer à míngua, certo? Tem inclusive, não vou entrar em detalhes, mas tem aqui no canal, com o pastor, esqueci agora o nome dele, parece que é Reginaldo. Enfim, você pode acessar aqui no canal dos vídeos mais vistos. Se você colocar no vídeo aqui, colocar em alta, se não me engano ele é o 4º ou o 3º mais visto. Fala lá que é o dia da expiação, um negócio assim. Inclusive nas playlists também, sobre o santuário, você vai poder ver também esse vídeo. Então veja, 2 bodes, certo? Um para Jeová, o Senhor, e o outro para Azazel, né? Que era levado para o deserto, para morrer ali à míngua, certo? Ele não entrava no santuário, ele não participava da expiação. A gente vai ver também aqui mais para frente. Verso 15 diz: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. O propiciatório é a tampa que cobria a arca da aliança, que tem as 2 tábuas da lei. Verso 16: assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Será um sacrifício pelo povo e também pelo santuário. Verso 20 e 21, né?
Então você vê ali que o bode, ele era morto, certo? O bode que era para o Senhor. Verso 20 e verso 21. Agora sim, veja só. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Depois que acabou a expiação é que chega o bode. Por que é importante essa informação? Porque muitos dizem que os adventistas ensinam que Satanás participa da expiação. Isso é uma leviandade muito grande, certo? Primeiramente com as suas ovelhas, né? Porque falta com a mentira. E depois para com os adventistas, né? Então veja, depois é que o bode chegava. A gente leu no verso 8. Deixa eu ver se é no verso 8. Aqui é o verso 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Ou seja, eles não entravam, certo? Ficavam ali do lado de fora. Aí vem, a gente está no verso 20 e 21, né? Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Quando encerrada a expiação, entrava em cena o bode Azazel, que era enviado vivo ao deserto para ali morrer. O povo era perdoado, mas o pecado ainda existia, precisava ser destruído de vez. Aqui também a gente vê que é um princípio, certo? Por exemplo, muitos se questionam por que Deus não destruiu Satanás no início. Não resolveria o problema do pecado. Por quê? Porque a ideia já havia sido lançada, né? Os anjos, como não compreendiam, não sabiam que era isso, né? Não conheciam a malignidade de Satanás, eles poderiam ficar confusos, né? E obedecer a Deus pelo medo, ou se rebelarem contra Deus também. Então o que é que acontece? O governo de Deus, a sua base é o amor, certo? É por isso que Deus nos deu livre-arbítrio, para que nós venhamos a amá-lo porque queremos, e não porque somos forçados. O amor não pode ser forçado, aliás. Também outra coisa, na minha opinião, né? Se Deus destrói a Satanás, porque Satanás pecou, Deus, aliás, deu tempo, né, que Satanás se arrependesse, ele não fez, Deus teria que logo ter fulminado também o homem quando ele pecasse, como foi o caso de Adão e Eva. Porque senão ele não seria justo. Por que Satanás o destruiu e Adão e Eva ele não destruiu, né? Não haveria justiça, Deus não seria coerente consigo mesmo. E o mal ele precisava se desenvolver. Como assim? Ele precisava ser exposto para que todo o universo compreendesse, para que como aqui no caso do bode, né, que é a tenda da congregação, o povo era perdoado, mas o pecado ainda existia, o pecado fosse exterminado de vez. Então só depois que o universo compreendesse a malignidade do pecado, cada ser humano na Terra pudesse fazer a sua escolha, aí sim o pecado poderia ser destruído, o que vai exatamente ocorrer após o milênio, né? Quando tudo estiver decidido, quem é de Deus e quem não é. Então, no milênio de Apocalipse 20, o povo de Deus estará perdoado, né? O povo será assunto ao céu, mas o pecado ainda existirá, sendo destruído após o milênio. Portanto, os dois bodes representam Jesus, o bode que morria pelos pecados do povo, Isaías 53, verso 7, João 1, verso 29, Apocalipse 13, verso 8 e Hebreus 9, versos 11 ao 14 mostra que Cristo morreria pelo pecado do povo. A purificação do santuário terrestre, inclusive, certo? Ela ilustra 3 fases. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes. Veja, antes de continuar, primeiro,
Eu ia falar do bode, do outro bode, né? Mas eu estou olhando aqui nas minhas anotações, ele vai ser falado também, certo? Então veja, o primeiro bode ele representava Jesus. Antes de falar do segundo bode, então, a purificação do santuário terrestre, certo? Inclusive, antes disso, eu quero fazer um desafio, né? Porque muitos dizem que os dois bodes representavam Jesus, porque dizem que o outro bode fazia expiação, mas como a gente viu aqui, ele não faz expiação. Você já viu alguém orando a Jesus como Filho de Deus, como Cristo, como Messias, como ungido, como Rei dos Reis, Príncipe da Paz, mas você nunca viu alguém orando a Deus ou a Jesus se referindo a ele como Azazel? Então aqui é um desafio. Se alguém chegar para você e disser, olha, o bode representava Azazel, representava Jesus, aí você pergunta a ele se ele faz alguma oração em nome de Azazel. Você lança esse desafio a ele, já que ele diz, né, que o bode representava, Azazel representava Jesus. Se ele faz essa oração orando a Azazel, ele não faz, mas ele quer refutar uma doutrina adventista, que na verdade não é doutrina adventista, né, mas que a igreja adventista é quem ensina, a única que ensina isso. Então eles querem refutar com argumentos mentirosos, né? A gente viu aqui claramente que o bode, ele ficava, o que era enviado para o deserto, ele não entrava, não fazia parte da expiação, né? Que a gente vai falar um pouco também daqui a pouco. Mas antes, veja, a purificação do santuário terrestre, ela ilustra 3 fases do ministério de Jesus Cristo. O primeiro era o sacrifício substitutivo. Jesus morre em nosso lugar. João 3, verso 16, porque ele morreu para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. A segunda fase do ministério de Cristo é exatamente a mediação sacerdotal. Cristo é o nosso representante junto ao Pai, e ele é o nosso intercessor e não há outro. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6 nos diz, né? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 João 1, capítulo 1, 1 João 1, verso 9, fala que ele é o nosso advogado junto ao Pai. E 1 João 2, versos 1 e 2, deixa eu ler aqui, certo? 1 João capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, verso 1 e 2, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui, além de falar que Jesus é o nosso advogado, o nosso representante, ele nos diz que ele pagou os nossos pecados. Então, a primeira fase de Cristo, sacrifício substitutivo. A segunda parte, mediador, nosso advogado junto ao Pai. E a terceira fase é do juízo, ou seja, ele assume agora o ofício de sumo sacerdote que vai julgar o seu povo e nos dá o seu reino. O sacerdote, ele fazia a mediação o ano inteiro pelo povo, e no dia da expiação, no 7º mês, no mês de Tishri, o sumo sacerdote fazia a expiação, que era ali o dia do perdão, a purificação do santuário terrestre, uma vez ao ano. E assim simbolizava o que Cristo faria futuramente, que a gente vai estudar sobre a purificação do santuário, sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. A gente vai ver exatamente isso, Cristo fazendo a expiação do santuário celestial. E por que a expiação do santuário celestial? Porque foi lá no santuário celestial que começou o pecado, surgiu no coração de um anjo perfeito, Lúcifer, e é lá no santuário que estão os registros dos nossos pecados. O santuário terrestre era apenas uma questão simbólica, né? Era um método, o evangelho da época, né? Que fazia com que a humanidade, e agora nós, conhecêssemos, né? O plano da salvação e virmos que realmente Jesus, né, o Messias, viria para cumprir tudo aquilo ali. Ou seja, tudo foi cumprido ali em Jesus, certo? As leis cerimoniais, os rituais do santuário terrestre, tudo apontava para Cristo, e quando ele vem e morre na cruz, eles cumprem ali a sua função. Portanto,
Jesus, ele cumpre ali todos os requisitos, e não é mais necessário o sacrifício de animais, sacerdócio humano, certo? Agora temos um sacerdócio no santuário celestial, um sacerdócio divino humano, Jesus Cristo. Lembrando que esta aliança, esta nova aliança foi aspergida com o sangue do próprio Cristo, selada com o sangue do próprio Cristo na cruz do Calvário, e a base dessa aliança é exatamente, a lei de Deus, porque a lei de Deus é a norma do juízo. Foi a base lá na antiga aliança, só que escritas em tábuas de pedra, agora ela é escrita em nosso coração, conforme Jeremias 31, verso 33 e 34, conforme Hebreus 8:10 e Hebreus 10:16. Na nova aliança, a lei de Deus é escrita no nosso coração e imprimida na nossa mente por meio do Espírito Santo. Então a terceira fase é a fase de Jesus como nosso sumo sacerdote. Ele daria início ao juízo celestial, que a gente vai estudar no próximo tema. A gente vai ver ali que em 1844 Jesus começa a oficiar como sumo sacerdote. É agora sacerdote, porque intercede por nós, e sumo sacerdote, porque começou o julgamento. O outro bode representava Satanás, que será destruído pelos próprios pecados e pelos pecados do mundo. Assim como o bode era lançado no deserto, enviado ao deserto, Satanás ficará nesta terra deserta por 1000 anos, ao final do qual será destruído. Veja que interessante, Satanás ele vai guardar um sábado milenial. De Adão a Jesus Cristo foram 4.000 anos. E de Jesus Cristo para cá já vão 2.000 anos. Alguns dizem que vai se completar os 2.000 anos no ano 27 ou no ano 31, segundo o calendário judaico. Enfim, o 7º milênio seria, portanto, o milênio do Apocalipse 20, que é o milênio de descanso. E Satanás, que odeia tanto o 4º mandamento, que requer a observância do sábado, ele próprio, Satanás, ele vai ser obrigado a descansar um sábado, só que um sábado milenial. Não vai praticar a maldade com ninguém, vai apenas refletir e esperar pela sua desgraça. Refletir no que fez o ser humano, no que fez com o ser humano, toda a desgraça que ele causou, e vai refletir apenas na sua destruição. Em Levítico 16 tem um verso também interessante, certo? Que é o verso 26, que mostra também porque todas as evidências, mas ainda tem mais um texto mostrando que esse bode pode ser Jesus Cristo. Por quê? E aquele que tiver levado o emissário, ou seja, aquele que tiver levado o bode emissário para o deserto, o homem que fez isso, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. O que é que significa isso aqui? O homem tinha que ser purificado. Jesus jamais pode tornar ninguém impuro. Satanás é que torna as pessoas impuras. Então o verso 26 diz que aquele que levasse o bode para o deserto, ele tinha que ser purificado. E falando sobre o milênio, o profeta Jeremias, certo? O que é que ocorre no milênio? Jesus vem, a gente vai estudar ainda sobre a volta de Jesus aqui, certo? Mas já adiantando, Jesus ele vem, nada secreto, não tocará nessa terra inclusive. Os salvos justos, eles ressuscitarão primeiro, como Paulo afirma, e com os corpos glorificados se juntarão aos vivos, salvos com os corpos glorificados e serão juntamente com eles arrebatados. Ali haverá no céu um período de 1000 anos. Nesta terra ficará desolada e vazia, apenas com Satanás e seus anjos. E essa visão o profeta Jeremias teve da terra. Certo? Jeremias 4, versos 23 e 24. 23 ao 26. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Para os céus não tinha luz. Lá em Gênesis, capítulo 1, é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E parava sobre o abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E ali havia o que? Um abismo. A terra
era considerada na Bíblia como um abismo. Por quê? Porque ela não tinha forma, né? Era sem forma e vazia, e também porque em relação ao lugar de habitação de Deus, comparado ao planeta Terra, realmente o planeta Terra é um abismo. Por isso que é dito também que Jesus Cristo desceu ao mais profundo do abismo. Não porque o abismo é um lugar de tormento, como muitos querem dizer, né? Que esse abismo que Jesus foi o inferno, mas isso não tem base bíblica nenhuma. O abismo que a Bíblia se refere ao próprio planeta Terra. Então o verso 24 diz: olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Isso por quê? Porque Jesus veio na glória do Pai, né? E os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, né? Aí lembra quando a gente lê lá em Êxodo, né? Quando ele desce para entregar as tábuas da lei, que o monte Sinai fumegava e etc. Lembra essa passagem aqui também, porque ele vem na glória do Pai. Verso 25: olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Veja, não existia homem nenhum na face da terra. Porque os mortos, né, foram destruídos, né, os mortos perdidos, né, os que se perderam, eles foram mortos pelo Senhor. E os que já estavam mortos, perdidos, também não ressuscitaram, né, estavam enterrados. E os outros mortos, as aves do céu, né, se banquetearam. Então não havia morto na face da terra. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Falando exatamente disso, da volta de Jesus. Então, o profeta, ele tem essa visão. Quando a gente chega em Apocalipse 20, a gente vai ver o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Isso tudo é simbólico, né? Simbolizando que ele tinha a chave da terra. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, certo? Então o abismo que Satanás será preso realmente é o planeta Terra. Aqui em Gênesis, verso 2, diz assim, ó: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Portanto, abismo nada mais é do que o planeta Terra, certo? Bíblia explica Bíblia. A Bíblia dá o simbolismo e a Bíblia dá o significado da interpretação. E depois que passar o milênio, Satanás, simbolizado pelo bode Azazel, que era destruído, né, levado no deserto para morrer de fome e de sede. Aqui diz, ó: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Como será essa soltura, né? Já que ele não estava preso. É uma prisão circunstancial, porque não haveria ninguém para tentar. Ele não pode ir para os outros mundos, né? Enfim, ele estaria preso aqui no planeta Terra, certo? E o que é que acontece? Quando Jesus volta com a cidade santa, que a cidade santa vai descer do céu, e aqui vai ser a habitação de Deus, os mortos perdidos ressuscitam pelo poder de Jesus. E aí o que é que o diabo vai fazer? Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Verso 9: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, ou seja, destruiu. Veja que o número dos perdidos, conforme o verso 8, é igual à areia do mar. Então, bilhões de pessoas, a maioria se perderá. Por quê? Porque preferiram a Satanás. Certo? Esse é o verso, né? O verso 9. Ele é destruído, juntamente com o povo que se juntou com ele. Voltando a falar do santuário, certo? Todo o sistema de sacrifícios e rituais, né, as festas, simbolizava Jesus Cristo. O que ele faria por nós, né? Era o evangelho daquela época, certo? Era o evangelho por símbolos. O povo judeu teve que aprender
da pior forma, né, da malignidade do pecado, levando seu animalzinho inocente para morrer em seu lugar. Além de ensinar o povo judeu, ensinava também aos povos vizinhos sobre a malignidade do pecado e o quanto o verdadeiro Deus abomina o pecado. Por isso também a importância da restauração do santuário na época de Esdras e Neemias. Por quê? Porque era o evangelho da época. Ageu repreende e exorta o povo a se unirem para restaurar o santuário. Veja a palavra de Deus por meio de Ageu, capítulo 2 de Ageu, verso 4 e verso 5. Veja o que é dito aqui. Ageu, capítulo 2, verso 4 e verso 5. Olha aqui, ó. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus encoraja o povo. A casa de Deus no Antigo Testamento tinha que ser restaurada porque o povo judeu, né, e o mundo precisavam conhecer o Evangelho. Verso 9. A última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, a primeira casa era a casa de Salomão, né, que foi a primeira casa edificada, né, foi aquele templo magnífico. E na segunda casa, que era essa, muitas pessoas estavam chorando, né, acho que viram a beleza do templo de Salomão e viram que não se comparava. Então aqui Jesus diz, porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque ali habitaria o Filho de Deus. Deus se faria carne e habitaria, tabernacularia no meio de seu povo. É o que diz lá em João 1, no verso 14. Veja o que diz João 1, verso 14. Não tem nada a ver com prosperidade financeira, como as pessoas pegam esse texto para falar a glória da segunda casa será maior que a primeira, para falar de prosperidade financeira. Não tem nada a ver com isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aleluia. Aqui pode também traduzir assim, se você quiser. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Esta palavra, ela se refere exatamente ao santuário, certo? A habitação do santuário. Mateus capítulo 27 diz o seguinte: porque algo iria ocorrer com o santuário, certo? Mateus capítulo 27. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, ou fôlego de vida. Mateus 27, verso 50 e verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O sistema do santuário terrestre que apontava para Cristo foi encerrado. A sombra deu lugar à imagem exata das coisas, a realidade. Temos agora um sacerdote junto ao Pai, que se compadece de nossas fraquezas e vive para interceder por nós. Se Cristo intercede por nós, não devemos nós também comparecer diante de Deus e interceder pelos outros? Se Cristo está neste momento intercedendo por nós, sempre, como foi dito no estudo passado, no santuário celestial, ele agora se faz presente, intercedendo por nós, vive para interceder. Será que nós não deveríamos também viver para interceder? Hoje, não é mais necessário sacrifício de animais que nunca podia
nunca podia purificar o pecador. Nunca jamais poderia purificar o pecador, como a gente viu também no tema passado. Então, qual seria o sacrifício que Deus requeriria ou requer de nós hoje? Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto emocional que as pessoas se jogam no chão dizendo que estão recebendo a presença do Espírito Santo. Isso é mentira. Devemos ser pessoas racionais, que não perdem os sentidos, não ficam fora de si, certo? O Espírito Santo ele não derruba ninguém no chão, ele levanta, é o contrário. E diz: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso ter a mente limpa, o corpo também limpo de alimentos que nos prejudicam, limpos da impureza, da imoralidade, e temos a mente limpa, renovada, deixar de perder tempo assistindo coisa que não tem nada a ver com a nossa salvação. Quer comais, quer bebais, renovação da mente com as coisas de Deus, encher a mente com as coisas espirituais, e quer comais ou quer bebais, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Mas ainda existia uma profecia. Você vê que o véu do templo ele se rasga, mas ainda existia uma profecia com relação ao santuário terrestre. Porque se o povo tivesse aceitado Cristo, tudo ali teria cessado, mas ele se cessou da pior forma. Diz aqui em Mateus 24, verso 1 e 2: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso foi cumprido no ano 70. E o interessante, né, é que os descrentes rejeitaram o Messias, não deram importância às suas palavras, aí em Mateus 24, verso 1 e 2, quando ele diz que o templo seria destruído, mas eles continuaram com os sacrifícios, né? E ali veio para eles a desolação. Além de eles continuarem com o sacrifício, eles não aceitaram o Messias, usaram as palavras de Cristo contra ele, distorcendo as palavras de Jesus. Jesus não disse que ia derrubar o templo, ia reedificar em 3 dias, né? Mas Jesus disse que o templo seria derribado, não ficaria de pedra sobre pedra. Não ouviram as palavras de Cristo, usaram as palavras de Cristo contra ele, crucificaram o Filho de Deus e ainda disse: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. O que se cumpriu no ano 70. Triste foi para eles e será mais ainda após o milênio. Então veja, não tudo que foi escrito para o nosso aprendizado. E se tem uma coisa que nós devemos tomar cuidado, realmente é de não fazermos como fez esse povo, né? Mas seguir que nem os discípulos, né? Os discípulos, eles prestaram atenção no tempo em que estavam vivendo, viram que se aproximava a destruição de Jerusalém, deram atenção às palavras de Cristo. E assim devemos ser nós. Devemos dar atenção às palavras de Cristo. Tudo que foi escrito na profecia, né? Porque estamos vendo que o tempo de ver Jesus está próximo. E no próximo estudo nós vamos ver realmente que, conforme a profecia das 2.300 tardes e manhãs, falta praticamente 2 coisas acontecer: o evangelho ser pregado em todo o mundo e sair a marca da besta, né? Isso será algo simultâneo.
Na carta das 7 igrejas, Jesus diz, né? Eis que venho sem demora. Praticamente da uma à sexta carta, ele diz isso: eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Mas para Laodiceia, que é a última fase do cristianismo na terra, ele diz: eis que estou à porta e bato. Veja que o povo antigo, né, o povo de Deus, ele perdeu de vista a glória de Deus e deu mais valor aos edifícios do que a presença de Deus, que santificava o santuário. Eles colocaram o nome dos santuários, por exemplo, de Tabernáculo de Moisés, Templo de Salomão, como a gente viu no início, Templo de Zorobabel, Templo de Herodes. Ora, o santuário era para a glória de Jeová ou para a glória dos homens? Então eles perderam de vista a glória de Deus e se encantaram mais com edifícios. Hoje não é muito diferente. E Deus, ele não quer habitar em templos feitos por mãos humanas. Em tais templos ele vem, ele se faz presente para ser adorado. E ainda assim, o que ele vem muitas vezes o que ele vê muitas vezes quando ele vem é confusão e irreverência. Deus quer habitar no nosso coração. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, conforme segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20. Portanto, nós devemos parar de nos alimentar com o que não presta, com o que destrói a nossa saúde, seja a saúde do corpo físico, seja a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Agora tem a pergunta, né? Se o santuário terrestre seria destruído, então Daniel 8,14 está falando de que santuário? Daniel 8,14 foi o segundo verso que a gente leu nesse estudo. Daniel 8,14, já encerrando, certo? É o último verso, o penúltimo verso, aliás, certo? Mas já vamos ler o último verso. Daniel 8,14, ele diz aqui, o anjo, né? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, se o santuário terrestre seria destruído, de que santuário Daniel 8,14 está falando? A profecia feita cerca de 600 anos antes de Cristo e apontava para o fim do período de 2.300 anos. Esta profecia foi feita cerca de 600 anos antes de Cristo e apontava para um período de 2.300 anos. Portanto, excede a história do santuário dos judeus, que foi destruído no ano 70. Portanto, o santuário a ser purificado deveria ser o santuário celestial. E aqui tem o texto que comprova isso. Hebreus capítulo 9, os versos 23 e 24. Ele falando dos ritos do santuário terrestre, da purificação, ele vai dizer o seguinte aqui no verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Foi dito no início do tema que o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, a qual foi mostrada a Moisés no monte. E aqui está dizendo que aquele santuário terrestre, ele diz aqui no verso 23, que as figuras das coisas que se acham nos céus, ou seja, qual era a figura? Era o terrestre, feito por mãos humanas. Era necessário, portanto, que eles fossem purificados com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, que foi o sacrifício de Cristo, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Compreendendo este tema, portanto, fica mais fácil entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é fundamental
para o nosso crescimento espiritual e para a nossa fé. Vamos aprender que hoje estamos vivendo realmente no grande dia escatológico da expiação. Que Deus te abençoe. Próximo tema, vamos estudar essa profecia, Daniel capítulo 9. Que você curta o vídeo, compartilhe, comente, como já foi dito, para que mais e mais pessoas elas possam conhecer essa verdade e compreender a palavra de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por mais um breve estudo da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento, Senhor, de estar contigo, meu Deus, passando esse tempo contigo, meu Deus, te adorando, Senhor, através do estudo da Tua Palavra, para conhecer a Tua vontade, Senhor, e que seja manifestada, Senhor, em nosso viver, Senhor, todo esse conhecimento, todo esse aprendizado que o Senhor está nos dando, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, nossos pecados, cuida de nós, meu Deus, nesta caminhada cristã. Fortalece-nos, Senhor, e batiza-nos com Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.